Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para falarmos da escatologia. A escatologia preterista, não a escatologia futurista que não tem base nenhuma nas escrituras, nem nas profecias, nem em Daniel, nem em Malaquias, nem em lugar nenhum existe apoio bíblico para a visão futurista. Bem, meus queridos, o título é esse. Eu pensei em mudar o título, mas vai ser esse mesmo, vai ficar esse mesmo. Jesus Cristo não voltará. Ah, irmão Orlando, você não pode falar isso. Não sou eu, é as Escrituras. E eu vou ler aqui algumas passagens e, se você tiver coragem de assistir esse vídeo, se você realmente tem amor pela verdade, você vai deixar a sua religiosidade de lado e vai ater aos relatos bíblicos que nós vamos decorrer ao longo desse vídeo. Então, preparado para a verdade? Preparado para deixar de tomar leitinho e comer um alimento forte? Preparados para viver o espiritual e sair da carnalidade? Preparados? Então vamos ao entendimento. Então vou repetir o título aí. Jesus Cristo não voltará. Interessante que o próprio Messias, falando aos seus discípulos, veja só o que ele disse. João capítulo 14, versículo 19. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Ou seja, os futuristas estão esperando ver Jesus nas nuvens, mas ele está dizendo que o mundo não verá mais. Bem, meus queridos, receio que alguns de vocês que vão assistir esse vídeo hoje, amanhã ou daqui a um ano, não sei, esteja totalmente estupefato com tamanha declaração. Talvez você esteja achando um tanto que ridículo esse título, simplesmente porque ao longo do tempo nós vivíamos, dentro de uma tradição religiosa e não no Evangelho. E não nas verdades das Escrituras. Bem, meus queridos, eu não estou aqui para ser mais um sensacionalista, e sim de nos confortar, a respeito de tudo ou com respeito a tudo aquilo que está escrito ao nosso respeito. Diga-se de passagem, a Bíblia foi escrita para os judeus dentro de uma cultura judaica. Isso inclui vários fatores, fatores verbais, fatores regionais, fatores culturais, fatores de linguagens e por aí vai. Então, meus queridos, eu, assim como muitos que acompanham esse canal, nós passamos muito tempo de nossas vidas imaginando que Cristo ia realmente voltar em uma nuvem. E nós ficamos aí, literalmente, olhando para as nuvens, imaginando que Cristo ia realmente voltar em breve, e esse breve nunca tem de chegar dentro da visão futurista. É incrível isso, né, meus queridos? E quantos, meus queridos, quantos ouvem esse mesmo alarme e ao mesmo tempo se contradizem a respeito de seus projetos e até mesmo a própria evangelização. Observe, se Cristo realmente fosse voltar como muitos aguardam, os futuristas, por que então eles estão construindo casas, investindo no progresso social e econômico? Por que lutamos para uma formação acadêmica, uma formação adequada aos nossos filhos para que eles enfrentem o futuro preparados, se um dia tudo isso vai ser destruído quando Cristo voltar? São indagações, são perguntas que precisam ser feitas ao texto. Para que se importar com a natureza, os animais, o meio ambiente, o racionamento, o pré-sal? Então, meus queridos, é por essas e outras que precisamos repensar a respeito de nossos conceitos. Quem é o dono da verdade? Sou eu? Você? O Papa? Quem sabe o apóstolo? Não. Será que é o bispo? Meus amados, religiosidade mata. Cristo foi altamente duro na sua época a esse respeito.
seja sábio, seja como os crentes de Bereia, que examinavam as Escrituras para ver se realmente o que o apóstolo Paulo falara estava de acordo com o Messias, com as profecias. Pois bem, depois dessa introdução que nós fizemos aqui com respeito a essa praga da religiosidade que tem destruído a igreja, pessoas, que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós vamos continuar aí seguindo na declaração que traz o título desse vídeo. Jesus Cristo não voltará outra vez. Antes de qualquer resposta precipitada, é importante questionar. Por que Jesus não voltará outra vez? Onde foi que esse irmão buscou base para isso? O que fez esse irmão fazer essa ousada e destemida declaração em um mundo tão cheio de subjetivismo em que vivemos? Questione. Já diz o velho ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Muitas pessoas erram por não questionar, por não examinar as Escrituras. Em primeiro lugar, é bom que se entenda que a Bíblia não há espaço para achismo. Eu acho isso, acho aquilo, não, nada disso. A maioria das doutrinas que se vê nas igrejas hoje é formada de achismos. Se pega textos bíblicos e transformam esses textos em desconcertantes teses. A isso o profeta Oséias tinha alertado o povo. Já naquela época existia o mesmo infortúnio. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. É categoricamente correto que a promessa da vinda do Messias se deu em duas manifestações específicas, no qual precisamos identificar. A primeira foi na sua manifestação em um corpo físico. Deus assumindo um corpo humano, onde naquele corpo foram expurgados todos os pecados de seus filhos. Está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, o verso 14, capítulo 10, verso 30, João capítulo 8, verso 51 ao 58, Colossenses capítulo 2, do 1 ao 4 e o versículo 8 ao 10. Quando o sangue do Cordeiro Santo foi derramado na cruz, todos os seus filhos foram amplamente poupados do grande dia da ira, em que breve se manifestaria a todos. Breve para eles, está escrito. Esse fato narra perfeitamente o que ocorreu no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 31. Precisamos ler para entendermos um pouco, Olha só o que está escrito. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram.
E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa sem que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. O escritor de Hebreus nos lembra de algo importante. Ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Hebreus capítulo 10, verso 1. Todo o simbolismo do velho pacto teve o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Quanto ao sangue aspergido sobre as vergas e ombreiras das casas dos judeus em Êxodo, se fez notório na pregação do evangelho do reino. Aquele que confessassem a Cristo seria isento de sua grande ira, porém, naquela geração. E nós encontramos isso em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Agora a pregação do apóstolo Pedro no templo judaico em Jerusalém é bem favorável a respeito, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 ao 23. Tudo isso é obviamente claro pelo que diz o texto de Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Interessante, né, meus queridos? Se Jesus ainda vai voltar, ninguém pode dizer que é salvo, né? Diante dessa leitura aqui, ninguém na face da terra é salvo, segundo a linha de raciocínio futurista. Se Jesus não vem nas nuvens ainda, ninguém pode se dizer que é salvo. E o que mais nós ouvimos dentro dessas denominações é que nós somos salvos, somos salvos. Vocês são salvos, mas não crê no que está escrito? Como é que vocês podem dizer que são salvos? Está entendendo? Então, meus queridos, observe que a salvação era uma promessa para a igreja do primeiro século. Quando Cristo morreu na cruz,
ele amarrou o valente, o diabo, que não é esse diabo aí que o sistema pintou, mas precisava ainda destruir o último inimigo ainda de pé, que era a morte. O enigma desse texto, no que diz respeito à sua segunda e última vinda, é que perturba muitos teólogos modernos. Eles asseveram que esse momento se efetuara quando o planeta Terra for destruído completamente. Isso é um erro grotesco. Amados, se você conhecer o mínimo de exegese, verás que todas as afirmações escatológicas do Novo Testamento é dirigida à igreja do primeiro século de nossa existência. Não pode ser interpretado para um futuro por vir. Não, isso é um absurdo e ao mesmo tempo intrigante a imensidão de faculdades teológicas que não dão suporte. Enquanto isso, falam muito a respeito da Bíblia, porém são extremamente falhos quando o assunto é escatologia. É aí que entramos na questão de sua segunda e última vinda. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 16, do versículo 26 ao 27. O Senhor respondendo a Pedro, quanto ao que ganhariam aqueles que fossem fiéis a ele, diz: pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em sua recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso é impressionante. Cristo deixou bem claro que quando ele retornasse, aqueles que estavam vivendo na época, naquela geração, não passariam pela morte. É muita infantilidade imaginar que isso que foi declarado em Mateus não faz coerência com o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então vem a questão: como seria a sua segunda manifestação? Em perfeito estado de glória. Foi por isso que ele ressuscitou. A sua vinda seria em pró do dia da ira, que o apóstolo João falou em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do seu vinho, da ira da sua prostituição, Jerusalém. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse evento foi absolutamente vivenciado pela igreja do primeiro século, visto que o livro do Apocalipse foi escrito sobre o domínio de Nero e sucedido por Vespasiano no ano de 66 a 68 DC. Vejam que o templo em Jerusalém ainda estava de pé quando o Apocalipse foi escrito por João. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 2. João estava exilado justamente quando Nero estava no poder romano.
Todo o desfecho escatológico no qual difundiu a segunda manifestação de Jesus foi plenamente vista na queda de Jerusalém em 70 DC. O que é mais impressionante dentro do que já identificamos até aqui são as palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 28, no qual vale muito a pena rever. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa afirmação sobre a sua geração é notório em todo o Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis, e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração dos discípulos. Mateus capítulo 23, 29 ao 36. Mateus 23, 29 ao 36. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, qual cidade? Fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Observe, meus queridos, esse texto se refere à grande comissão no qual Jesus deu aos 12 discípulos. É só ler o contexto que até parece o nome dos referidos discípulos comissionados, lá em Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 4. Vamos ler? Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Deu essa autoridade a quem? Aos discípulos. Versículo 2. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filho de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus. Eu, particularmente, não encontrei nome de nenhuma dessas celebridades missionárias no texto. Será que alguns dos discípulos estão ainda pregando em Jerusalém até hoje, já com mais de 1900 anos depois? Se Cristo não veio, então os discípulos não poderiam ter morrido. Vamos a mais um texto impressionante. Mateus capítulo 29. Vamos a mais um texto impressionante. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Isso é uma linguagem de figura, ok? Não é literal. E a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Muitos dizem, mas não está escrito que isso aconteceu. Mas também Isaías também fala dessa linguagem de figura, e nem por isso está escrito também, que quando o Senhor trouxe juízo sobre o Egito, também não se vê nada relatado. Por quê? Porque era uma linguagem de figura. Assim como o sonho de José também é uma linguagem de figura. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal, meus queridos, se você ler o livro histórico de Guerra dos Judeus, Flávio Joséfo descreve esse sinal que apareceu no céu, literalmente. E esse livro, ele foi lançado pela CPAD, que é das Assembleias de Deus, e eles não acreditam
nem aquilo que eles vendem, eles acreditam. Puro comércio, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Tem tribos hoje? Não. Então vamos ao texto, né? As 12 tribos estavam aonde? Naquele tempo. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. De que aflição ou tribulação Jesus está falando aqui? Será que é da tribulação que a terra sofrerá um dia, onde ações cataclísmicas dizimarão o planeta? Ou se refere à tribulação que antecedeu a queda da Jerusalém e, em especial, o templo sagrado? Vamos novamente no contexto. Mateus capítulo 24, verso 1 ao 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo era o alvo, não o planeta Terra. Então, em seguida pergunta como aconteceria esse fato, e então Jesus vem mostrando como seria esse fim. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Veja que é uma pergunta, é uma conversa, né? Um diálogo, né? Vieram os discípulos em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. O mundo aqui, meu querido, não é o mundo planeta Terra. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Só lembrando que ele está em um diálogo com os discípulos aqui, então essas palavras são direcionadas aos discípulos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui se tem início ao grande sermão escatológico de Jesus. A consumação do século, como se encontra em outras versões, ou o fim do mundo, se refere ao aion, tempo ou período marcado por sua manifestação espiritual e moral. Não os cosmos, como muitos esperam ingenuinamente. Olhando para o céu, olha lá Jesus descendo nas nuvens. Antes da queda, o mundo era marcado pelo judaísmo. Jerusalém era a capital do planeta Terra. Todas as nações se espelhavam em Jerusalém. Todos iam adorar o Deus de Israel. Mas isso tudo chegaria ao fim, pois Israel matava os seus profetas, era desleal, desonesta, então o seu fim culminaria no estabelecimento do novo pacto, pacto do Espírito, a nova aliança, firmado em superiores promessas, no qual se deu de uma vez em 70 DC, na guerra dos judeus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas. E tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Ficou deserta ou não ficou? Ficou. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais. Vou repetir aqui. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39. Se eles não veriam mais o Messias, hoje os teólogos futuristas estão esperando ver Jesus na nuvem. Jesus, ele estava ainda vivo quando falou todas essas coisas. Jerusalém foi o palco desse grande evento. Cristo veio com grande glória e passou a reinar absoluto, regendo as nações com vara de ferro. Mas quando virdes Jerusalém
cercada de exércitos. Sabei então que é chegada a sua desolação. Isso aconteceu, irmão Orlando? Claro, aconteceu no ano 70. É histórico, é só você ler o livro de Flávio Joséfo. Então, o que estiverem na Judéia, olha o terreno aí. Vamos nos posicionar geograficamente. Jerusalém, Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para quem que Jesus estava falando isso? Ele está em um diálogo com quem? Comigo? Não, com os discípulos. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós. Quando virdes, vós quem? Os discípulos que estão conversando com Jesus, em particular, um diálogo. Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Aconteceu ou não aconteceu? Está escrito. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22 e o versículo 27 ao 32. Foi justamente nesse momento que o último inimigo foi derrotado e os mortos tiveram seus corpos ressuscitados, no qual relata Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e se não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que é a sepultura, deram os seus mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, ou no lago do fogo. Então, meus queridos, esse livro existe mesmo? É literal? Tem um livro lá escrito com tintas? Claro que não, né, meus queridos? Vamos ser maduros, né? Então, meu querido, todos esses fatos foram presenciados na queda de Jerusalém em 70 DC. Todo o Novo Testamento se refere a esse evento único da história da humanidade, onde já se foi visto no primeiro século da igreja primitiva. Então, meus queridos, mais um ponto aqui que deve ser chamado a atenção. Vamos ler mais um texto aqui muito impressionante, Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco há de haver. Se houvesse sentido a respeito do fim do planeta Terra como abalos cataclísmicos, esse texto seria uma farsa e a Bíblia seria falha, pois encontraríamos contradições, correto? Então, mais uma vez, convido você a ler a história dos Hebreus de Flávio Joséfo e verás todo o fator histórico que marcou esse evento no ano 70. Então, se a Bíblia é perfeita em suas profecias, não seja mais um sonhador. Viva e se delicie no eterno reino de Deus. Ele é invisível, porém real, muito real. Se continuares confessando que um dia Cristo voltará com arrebatamento secreto, fim do mundo, o reino de visível aparência, então estarás aguardando a sua terceira vinda. E isso não se encontra respaldo bíblico. Portanto, meus amados, declaro mais uma vez, Jesus Cristo não voltará outra vez. E estou biblicamente certo disso. Está escrito. Então, meus queridos, está aí
mais uma porção da escatologia consumada. Amém? Examine as escrituras, meus queridos. Você tem a Bíblia na sua casa, né? Examine as escrituras. Peça ao papai que tire as escamas religiosas dos seus olhos para que você veja aquilo que está escrito realmente. Graça e paz.